Usa ela de uma maneira toda especial, dia todo com chão do ouvido, vai repreender tudo que não provém de ti. Usa ela soberanamente, Senhor, como já tem usado. Enche ela de ti, que possamos compreender todos os ensinamentos que o Senhor tem a nos passar. Desde já nós te pedimos para te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Neste momento, eu quero agradecer ao pastor pela confiança, saudar todos os irmãos, do pastor, também a irmã Ruth, né, isso, que me convidou para falar de Jesus. Né? Eu sempre falo assim, falar do Senhor, falar dele é muito bom. Então eu estou muito grata, agradeço de todo o coração essa igreja pelo carinho, pelo amor de ter nos recebido neste lugar. Amém? E nós congregamos em Vitória da Conquista. O nosso pastor, presidente, é o pastor Davi Boa Sorte. Estou aqui debaixo da cabeça do meu pastor, que é o pastor John, o pastor local, e estou aqui para louvar o Senhor. E neste momento, eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias. Em Efésios 1, no verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua bondade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual tem a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Pai, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para trazer para a tua igreja, para nós reconhecermos, Jesus, o porquê estamos aqui, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Eu quero fazer uma introdução com essa palavra. Nós entendemos que nós estamos aqui é porque alguém pagou o preço. Nós não estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui. Alguém morreu por nós. Alguém, ele carregou cruz por nós. Nós não merecíamos nada. E nós fomos criados, e ele nos criou somente para a glória dele. Nós fomos criados somente para adoração ao Senhor. Exclusivamente para o Senhor. A minha casa, ela foi feita, o Senhor me confiou uma família, a mim e meu esposo, para adoração ao Senhor. A minha casa adora ao Senhor. Eu não aceito outra adoração além da adoração ao meu Deus. Aleluia. Porque quando nós reconhecemos o sacrifício da cruz. Por que eu quero essa introdução? É para a gente voltar para a cruz. Porque nós precisamos voltar para a cruz para entendermos o porquê de estarmos aqui. O porquê de estarmos aqui nessa noite. Não é porque não temos nada para fazer. Não é porque há um lugar de diversão. Mas é porque alguém morreu por nós. E por esse reconhecimento nós o adoramos. Nós entregamos o nosso melhor. Porque ele merece. Imagine uma pessoa morrer por nós de graça, mas não foi de graça. Alguém precisou morrer. Alguém precisou dar a sua vida. E eu não estou aqui porque eu escolhi estar. Eu não estou aqui porque o meu filho passou em uma faculdade e eu estou vindo visitar o meu filho. Eu estou aqui porque um dia eu ouvi a voz de Deus. Eu quero falar nessa noite. Ouça a voz
dia, tem 1 ano e meio que eu vim nessa cidade. Eu fiquei 15 dias nessa cidade. O Senhor, Ele me chamou. Eu ouvi a voz do Senhor. Um dia eu disse: Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Não pense, irmão, que quando você é chamado pelo Senhor e você fala, você está à disposição, não vai ser fácil. Mas a melhor coisa é ouvir a voz do Senhor. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, tudo fica diferente. Tudo se torna diferente. E eu ouvi a voz do Senhor. E eu vim para esse lugar. E foi um lugar onde o Senhor trabalhou na minha vida. Foi por isso que eu vim para Salvador. Não foi num momento fácil, não. Foi um momento pior da minha vida. Que eu, naquele hospital ali das clínicas, eu fiquei 15 dias no hospital das clínicas com o meu irmão. Um dia, minha mãe orava pelo meu irmão. Minha mãe faleceu também, fazia tratamento aqui. E minha mãe faleceu. Mas a oração não morre. Irmão, não desista daqueles que não estão aqui. Aleluia. Ouça a voz do Senhor nessa noite. Ele está te convidando a ouvir a voz dele. Não desista. A minha mãe faleceu, mas o meu irmão, ele ficou no mundo. Naquele momento eu abracei aquela causa. Eu abracei a causa do meu irmão. E eu orava pelo meu irmão. Eu chegava na casa do meu pai. E eu chegava, encontrava o meu irmão. E via meu irmão drogado. Meu irmão caído. Quantas vezes meu pai falava assim: só essa semana. Por que eu estou contando isso, irmão? Porque no leito do hospital, eu falava para o meu irmão assim: o meu ministério começa através da sua vida. É através de vidas. Nós estamos aqui por causa de vidas. Não desista daquela pessoa que você pensa, não tem jeito, irmão. Tem jeito. Todo mundo falava que não tinha jeito para ele. Só teve eu na família. A minha mãe faleceu, só teve eu que não desisti do meu irmão. Eu não desisti do meu irmão. Eu chegava na minha cidade e ficava lá orando, cantando com ele. Ele muito, você sabe, a pessoa sem Jesus, a alma é amargurada. Ela tem vontade de voltar para Jesus, mas é difícil voltar. Mas eu dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu profetizava na minha vida, na vida do meu irmão. E eu chegava lá na casa do meu pai, vou encurtar, irmão. Mas é porque eu falei: Deus, o que eu vou falar? Deus falou: você precisa contar isso. Você precisa contar esse testemunho. Porque através desse testemunho Deus vai transformar vidas nessa noite. Eu creio. Lá na minha casa, irmão. E eu chegava e eu fiz um apelo para ele aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus. Só que ele aceitou Jesus, ele ficou do mesmo jeito, no meu olhar. Porque quando nós olhamos, nós fazemos o apelo, a pessoa aceita Jesus, nós achamos que porque a pessoa está do mesmo jeito, não há transformação. É o Espírito Santo que transforma. Eu não tenho o poder de transformar ninguém, mas eu tenho que plantar, eu preciso falar. Eu preciso falar de Jesus por onde eu passar. E eu falei para o meu irmão, ele aceitou, eu adorava o Senhor. E aí foi passando os dias, olha a notícia, o meu irmão foi para a igreja. Aleluia. Então, quando eu chegava naquele lugar, o meu irmão, ao invés de chegar drogado, eu vi o meu irmão limpo. Eu dormi no quarto, eu vi o meu irmão orando. Então, irmão, Deus, Ele faz. Ele vai salvar os seus. Creia, ouça a voz do Senhor, não pare de adorar, não pare de louvar, não desacredite. Mesmo que você está vindo aos nossos olhos, está perdido para Deus, não tem perdido, porque a tua casa é do Senhor Jesus, os teus filhos é do Senhor Jesus. Deus, Ele nos chamou, foi para isso, irmão, foi para buscar as almas e os nossos. Nós temos que buscar os nossos. Eu não aceitava meu irmão vendo aquela situação. O meu irmão aceitou Jesus, meu irmão dava uma bênção, meu irmão estava já indo para os cultos. Só que o meu irmão, ele tinha um problema de saúde, ele veio fazer uma cirurgia aqui em Salvador.
ele fez a cirurgia. A cirurgia ocorreu tudo bem. E eu ficava adorando com meu irmão, ficava conversando com meu irmão. Ele falava: quando eu sair daqui, eu vou evangelizar e tal. E ele falando. Só que meu irmão, ele teve complicações na cirurgia. Eu vou adiantar. E aí o meu cunhado estava aqui, eu fui para minha casa e meu cunhado me liga e fala: ó, ele não está muito bem. Mas naquela hora, meu filho estava lavando a louça e o meu filho falou: não acabou. E Deus falava assim: você vai cantar esse louvor, não acabou. Espalharam por aí que já terminou, que era o teu filho. E eu vim para Salvador, porque estava tudo acabado. Eu vim para Salvador ver o meu irmão, que ele estava bem, estava muito bom. Queria levar para ele, trouxe o meu pai aqui. Meu pai veio para Salvador comigo, nós chegamos, eu entusiasmada para ver meu irmão. E o Senhor falando no meu coração: você vai cantar esse louvor. E eu ficava sem entender, porque a gente precisa ouvir a voz de Deus. Mesmo que está tudo acabado, ouça a voz de Deus. Nós não precisamos entender o porquê Deus está falando isso. Eu não entendia porque Deus estava falando isso. E eu vi, eu entrei dentro, olhei meu irmão. Quando eu olhei, eu não aguentei, eu saí. E o meu pai entrou. Quando meu pai entrou, meu pai passou mal. Aí está eu lá com meu irmão e meu pai internado. Em tempo do meu pai morrer, eu falei: meu Deus, dois eu não aguento. E eu dobrei os meus joelhos e orei: Senhor, como é que eu vou aguentar, Senhor, dois? E o Senhor falando: não, acabou. Começou o Senhor mandando cantar. Meu pai foi ficar internado e fui eu para a UTI cantar. Eu fui adorar o Senhor, algo tudo ao contrário. Irmão, quando o Senhor te mandar adorar, possa estar tudo ao contrário. Tem propósito em tudo. Tem propósito na tua vida. Não é por acaso um momento difícil. Não é por acaso. Eu estou aqui por causa disso, irmãos. Eu nunca imaginei na minha vida estar aqui. Aleluia. E aí eu comecei a cantar. E eu vi: Senhor, não aguento, Senhor. E aí foi o tempo de eu ir embora, de ir para casa, despedir do meu irmão, deixei ele lá. E eu fui embora e o Senhor falava para mim: olha, você queria um testemunho de cura, você queria contar um testemunho de que seu irmão ia ficar bom, que ia ficar tudo normal, mas eu vou te dar um testemunho de salvação, porque o que mais importa na nossa vida é salvação. É salvação. Aleluia. Meu irmão tinha aceitado Jesus, meu irmão já estava nos braços do Senhor. E eu cheguei, quando foi a noite meu irmão faleceu, fui para o velório. No velório foi o primeiro dia que eu ministrei, irmão, em um velório. Primeiro dia que eu ministrei, eu pude contar para cada uma. Todo mundo conhecia o meu irmão, sabia que meu irmão era do jeito que era, e depois viu que o meu irmão estava transformado. Eu pude entender que o Senhor faz em momentos difíceis. E depois, quando eu cheguei em casa, no rádio eu ouvi esse mesmo louvor. Eu falei: Deus, como é que o Senhor faz eu passar aquela vergonha dentro de um hospital? Porque não é errado você questionar um momento difícil da sua vida, não pode questionar. O Senhor, Ele te ouve. Até nos teus questionamentos Ele vai te ouvir. Ele não te abandona, Ele te ama. Aquela oração que você faz, Ele está ouvindo. Ele ainda não fez, porque ainda tem um momento certo para acontecer, tem um testemunho lindo para contar. Então a nossa vida é cheia de testemunhos, é cheia de testemunhos. Nós temos que contar, pessoas são transformadas através da nossa vida. E eu questionando ao Senhor: por que, Deus? Por que o Senhor fez isso? Por que Deus poderia cantar outro louvor? Mas o Senhor permitiu cantar esse louvor. Quando eu parei, o Senhor falou assim: não era sobre o seu irmão. Tudo ali era sobre você. Era você que precisava ter vida. E realmente, irmão, eu estava bem desanimada. E naquele momento eu pude entender: seu irmão, você não pediu para me salvar? Eu salvei. Ele está comigo. Agora é você que precisa contar. Você não disse que seu ministério começava através da vida dele?
glória. Nós queremos só bênção do Senhor. Só bênçãos, às vezes é um momento difícil. É um momento que Deus escolheu para nos abençoar. Hoje eu tenho o prazer de falar de Jesus. Pessoas ouvem o meu testemunho, ficam impactadas porque me conhecem, sabe realmente o que eu passei. Mas o Senhor é fiel. O Senhor, Ele cumpre. O Senhor, Ele acalmou meu coração, porque eu decidi ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ficar atento à voz do Senhor. Em Jeremias 29:11 vai falar: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o pensamento do Senhor sobre a nossa vida é pensamento de paz. Ele só quer o melhor para nós. Só que às vezes não acontece porque nós não nos posicionamos, nós não tomamos uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que acordar e profetizar. Temos que acreditar no impossível. Nós não precisamos ver para crer. Nós temos que crer sem ver. E quando você crê sem ver, as coisas acontecem, irmão. As coisas acontecem sem a gente imaginar. Irmãos, como eu orei para o meu filho passar na minha cidade. Como eu pedi o Senhor, mas meu esposo, nós ficamos um mês orando de madrugada, e ele lá viajando e eu orando. Nós pedimos muito para o Senhor, porque eu não queria nem imaginar meu filho passar nessa cidade, porque essa cidade não me trazia alegria. Um dia eu tive um sonho vindo para essa cidade. Eu falei: oh Deus, não deixa eu ir nessa cidade. Eu não ia imaginar, porque o meu coração doía. Foi aqui onde eu passei momentos difíceis, porque eu era muito apegada com meu irmão. Mas o Senhor, os planos do Senhor são perfeitos. Os planos do Senhor, às vezes a gente não imagina o que o Senhor tem para nós. E Ele fez eu vir para essa cidade. E quando eu venho para essa cidade, irmão, quando eu entrei nessa cidade, eu senti tanta paz. Eu não entendia o porquê. E quando eu olhava assim: Senhor, a gente está em uma cidade diferente, a gente não sabe os lugares onde morar. E um dia eu fui num círculo de oração, eu falei: Deus, olha Deus, eu falei: olha as irmãs, eu estou indo para Salvador, mas eu tenho certeza que Deus vai preparar um lugar para o meu filho, num lugar onde eu passava todo dia, porque eu achava ali tranquilo. E eu vim, irmã, voltei, o Senhor preparou no lugar onde eu falei. E eu olho, parece que Deus falou assim: eu vou preparar um lugar onde você olha para aquele hospital, você vai olhar, você não vai sentir dor, você vai sentir que eu ouvi a tua oração, e você se posicionou, e hoje você não entende muito, mas não precisa entender, nós precisamos só ouvir a voz do Senhor. E eu estou aqui porque eu ouvi a voz do Senhor. Então nesse momento, ouça a voz do Senhor te dizendo: não desista, continue a guerrear, porque nós precisamos guerrear pelos nossos, porque o inimigo, ele não brinca. Ele quer destruir as famílias. Ele não quer ver famílias nos braços do Senhor. Ele não quer ver famílias estruturadas. Ele quer ver briga, destruição. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E neste momento, eu quero ler o Salmo 29, que diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e Sirion, como os bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as costas e deslumbra os bosques. E no seu templo tu
diz glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá glória ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A voz do Senhor, ela muda tudo. Então precisamos sempre ouvir a voz do Senhor. E nesse versículo a voz do Senhor é dita 7 vezes. Então 7 vezes nós sabemos que é a perfeição. Então nós precisamos, hoje o Senhor está falando, ouça a minha voz. Ouça a minha voz, filho meu. Eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou quebrar todas as armadilhas que foi feita contra você. Então creia que o Senhor vai fazer. O Senhor, Ele vai mudar. E eu destaquei alguns pontos aqui, como ouvir a voz do Senhor quando o vento está ao contrário. E nós vemos aqui em Mateus 14, no verso 26, que diz: Jesus anda sobre as águas, sobre as águas do mar. Os seus discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe diz: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro diz: se tu és, Senhor, manda que eu ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Então, quando o vento estiver ao contrário na sua vida, não tenha medo. Mas se você tiver medo, vá com medo. Porque se o Senhor falou, vem, Ele cumpre o que Ele fala. Pedro, ele desceu sobre as águas, ele começou a andar. Mas ele teve medo porque ele olhou do lado. E muitas vezes nós olhamos do lado. Nós olhamos, então quando nós olhamos, nós às vezes fraquejamos. Então nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos olhar para Jesus e ouvir a voz dele. Nós não temos que olhar pelo lado. Eu vou trazer para a família, às vezes, alguém pode olhar para os nossos filhos e falar: olha, seus filhos não estão condizendo com o que a Bíblia diz. Mas não olhe para o lado, olha para o Senhor. Meu filho foi escolhido, meu filho é chamado. É momento, a gente não pode definir o momento como eterno. Eterno é Deus. Nós temos que entender que tudo passa. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós seguimos, nós andamos sobre as águas e nós não afundamos, porque nós estamos firmados no Senhor. Então vamos firmar no Senhor, vamos ouvir a voz do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu quero dizer aqui o segundo ponto, os benefícios de ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos muitos benefícios. Nós vivemos em abundância. E eu quero ler aqui em Lucas 5:2, que diz: entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lado e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E quando eles lançaram a rede, eles apanharam peixe, porque eles ouviram a voz do Senhor. Mesmo que a noite toda eles pescaram, e eles não pescaram nada, mas eles, por causa da voz do Senhor, eles lançaram a rede. Quando eles lançaram a rede, eles pegaram muito peixe. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, o Senhor, Ele abençoa a nossa casa. Nada falta na nossa casa. Talvez as pessoas possam olhar: cadê a abundância? É porque às vezes, irmão, o mundo não vê. O mundo não vê, porque às vezes Deus até permite eles não ver. Só tem um momento certo de ver. E nós vimos que eles foram a noite toda e não pescaram nada. Mas sobre a palavra de Deus, eles conseguiram pescar vários peixes. Aí todos viram. Então, na nossa vida é assim. Muitas vezes, muitos não vão ver. Mas na hora certa, Deus vai permitir que todos vejam o que Ele faz na nossa vida. Porque uma vez que nós tomamos posição,
coisa chega na nossa casa. Às vezes podemos falar, não chegou, é porque nós não tomamos a posição certa que o Senhor quer que nós estejamos. Glória a Deus. E por último eu quero falar sobre aquela mulher que estava junto ao poço, e a mulher samaritana. Ela chegou junto ao poço e ninguém dava valor para aquela mulher. E quando ela chegou ali, Jesus chegou e assentou ao lado daquela mulher. E aquela mulher ficou parada. Eu estou falando nas minhas palavras, mas Jesus começou a conversar com ela. Jesus começou a dialogar com ela. Quando Jesus começou a falar com ela, ela não ficou com medo. Ela começou a falar com Jesus. Ela dialogou com Jesus. O que eu quero trazer, nós precisamos conversar com o Senhor. Nós precisamos contar os nossos medos, tudo que nós precisamos para o Senhor, porque Ele ouve a nossa oração. Ele ouve tudo que nós precisamos. E aquela mulher, ela começou a falar com Jesus. E quando ela começou a falar com Jesus, a vida dela começou a ser transformada, porque ela ouviu a voz de Deus, ela não ficou calada. Então, quando precisamos, irmão, de alguma coisa, vamos entrar em nosso quarto, vamos falar, Senhor, eu preciso disso, Pai, eu preciso daquilo. Muitas vezes nós temos vergonha de falar para Deus, mas não tenha vergonha de falar para Deus, porque aquela mulher não teve vergonha de falar para Jesus, que ela não tinha nenhum marido, que aquela sim, que ela tinha nenhum era dela. Então não devemos ter vergonha. Vamos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Quando nós rasgamos o nosso coração no Senhor, tudo muda, irmão. Então vamos entender que é no nosso quarto que nós falamos com o Senhor, e Ele ouve, Ele responde. E quando Ele responde, nós saímos cheios. E quando nós saímos cheios, nós transbordamos por onde nós passamos. E essa mulher, depois que ela recebeu Jesus, ela saiu falando. E através da vida dela, muitas pessoas conheceram Jesus. Então vamos ter sabedoria, vamos conhecer a voz do Senhor, vamos saber quem é o Senhor da nossa vida. Não vamos fazer igual a mulher de Ló, porque a mulher de Ló, ela não teve sabedoria. Ela olhou para trás, e porque ela olhou para trás, a sua família se perdeu. Então vamos estar atentos à voz do Senhor. Não vamos olhar para trás como a mulher de Ló, porque o exemplo dela foi destruir a família, a casa dela. Ela deveria, logo que o anjo falou, não olhe para trás, não era para olhar, porque o anjo, ele sabia o que ia acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós temos que confiar no Senhor para salvar a nossa família. A nossa família que depende de mim e do meu esposo. Os meus filhos precisam de mim e do meu esposo para minha família ser firme, porque eles ainda estão com a mente em formação, eles não têm o conhecimento. Se eu olhar para trás, como é que os meus filhos vão ser salvos? Então nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que entender que precisamos sempre estar ligados no Senhor, sempre procurar do Senhor. Deus, é isso, Senhor, que decisão eu posso tomar, Jesus? O que eu devo fazer? E eu quero trazer para os filhos: obedeçam os seus pais. Obedeçam os seus pais. Nós vemos a história de Sansão. Ele desobedeceu, ele foi escolhido, ele foi separado por Deus, somente para a glória de Deus. Mas eu creio que a mãe e o pai falavam: não, você procura as moças nesse local, não, ele foi procurar em lugar errado. Então quando seu pai e sua mãe falar, ouve a voz da sua mãe, porque Deus confiou eles aqui na terra para cuidar de você. Então confie no Senhor, não vá pelas conversas do mundo, porque o mundo, ele confunde a nossa mente. Que nós possamos entender, irmão, que é isso que o Senhor quer para nós, que é ouvir a voz dele, ouvir a voz do Senhor. Nós teremos paz. Nós não vou dizer que nós vamos passar por momentos difíceis, vamos sim, irmão, mas é para um propósito. Então entenda, saia dessa noite entendendo que tudo que acontecer na sua vida é para a glória de Deus. Mesmo o momento difícil é para a glória de Deus. O dia escuro é para a glória de Deus, é para o louvor da glória dele. Então adore a Ele em qualquer momento da sua vida, amém, irmão? E eu quero agradecer a minha oportunidade e que
Santo continue falando no coração de vocês. E eu agradeço e louvo a Deus pela vida de cada um. Amém? Glória a Deus.